Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 49 da prova de matemática do ITA primeira fase 2020-2021. O número de triângulos 2 a 2 não congruentes de perímetro 87, cujos lados dispostos em ordem crescente de comprimento são números inteiros em progressão aritmética de razão não nula, é igual a alternativa A 12, alternativa B 14, alternativa C 16, alternativa D 18 e alternativa E 20. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos definir os lados do triângulo como sendo x, x menos r e x mais r. Toda a progressão aritmética de 3 termos pode ser escrita dessa forma: x menos r, x e x mais r. Muito bem. Temos que o perímetro é 87. Então vamos começar aqui a organizar o perímetro. Então, se eu somo os 3 lados, eu vou ter x menos r mais x mais r. Isso é igual a 87. Muito bem. Podemos aqui cancelar menos r com mais r. 3x igual a 87. Conclusão. X igual a 87 dividido por 3. Veja, se fosse 90 por 3, daria 30. Só que eu aumentei 3. 3 dividido por 3 é 1. Então vai ficar 30 menos 1. Resultado 29. Então a gente pode reescrever os lados desse triângulo. O x é 29, x mais r, então fica 29 mais r, e aqui 29 menos r. Agora, uma situação importante que a gente tem que mencionar. A razão, ela não é não nula, ou seja, não pode ser zero. Porque se a razão for zero, esse lado vai ser 29, esse lado vai ser 29 e esse lado também será 29. Ele não quer que isso aconteça. Então, não teremos um triângulo equilátero. Mas a razão ela pode ser positiva, razão sendo um número positivo. Cuidado que não pode ser um número decimal. Por quê? Por exemplo, a razão pode ser 0,7? Não, porque esse lado fica sendo 29, esse lado fica sendo 29,7. Ele menciona que os lados são números inteiros, e aí não pode ser um número decimal que não seja exato. Poderia ser 29, 30, 31, enfim. Veja só, então já sabemos dessa situação. O x é 29 e a razão é um número que tem que ser também um número inteiro. Agora, cuidado, a razão pode ser negativa. Se a razão for negativa, por exemplo, a razão pode ser menos 2? Pode. Esse número 29 é ao lado desse triângulo, aqui vai ser 27, porque 29 menos 2 é 27, e aqui 29 menos 2 vai ficar 29 mais 2, será 31. É um exemplo possível. Cuidado que nós temos que considerar também a desigualdade triangular. Então, existe aqui uma situação onde a gente vai ter duas situações análogas. Se a razão for positiva, vai dar uma quantidade de triângulos. Se a razão for negativa, basta trocar esses dois lados, que a gente vai ter a mesma quantidade de triângulos. O exemplo é que se a razão for igual a 2, aí aqui esse lado passa a ser o 31 e esse o 27. Se a razão for menos 2, inverte. Esse passa a ser o lado 27 e esse o 31. Então a gente pode, sem perda de generalidade, colocar aqui ou supor que a razão seja positiva. Nós não precisamos utilizar a razão negativa, que os casos serão análogos, ok? Então vamos considerar que a razão seja positiva. E aí, a contagem que a gente fizer já é a resposta da nossa questão. Muito bem. Se a razão é positiva, agora a gente vai usar a desigualdade triangular. O que acontece na desigualdade triangular? Vamos pegar um exemplo aqui. Esse lado sendo 10, esse lado sendo 3, esse lado sendo 8. Eu pergunto, será que este lado, ao invés de ser 8,
pode ser 7? Não, porque 3 mais 7, eu vou ter aqui uma linha reta, ou seja, 3, vamos supor que essa medida seja 3, essa seja 7, imagine, a soma é 10. Então eu não vou conseguir usar aqui a propriedade da desigualdade triangular, ou seja, formar um triângulo. Então, toda vez que a gente tem um determinado lado maior, ele sempre será menor que a soma dos outros dois. Essa vai ser a desigualdade triangular, e aqui nós estamos pegando um exemplo, que não tem relação alguma com o nosso triângulo. Então a gente vai pegar o maior lado, que vai ser esse, que nós estamos considerando a razão um número positivo, e aí esse passa a ser o lado maior, e a razão vai ser também números inteiros, e aqui passa a ser o menor lado. Lembrando que se a gente considerar uma razão negativa, vai inverter apenas esses dois lados, os casos serão análogos. Então eu vou pegar esse maior lado, que é 29 mais R, ele vai ser menor do que a soma dos outros dois, que é 29 menos R mais 29. Esse 29 eu posso cancelar, porque se eu passo ele para cá ou este para lá, vai ser simplificado. Esse menos R posso passar para o primeiro membro, vai ficar 2 vezes R é menor que 29. Conclusão, R é menor que 29 sobre 2, ou seja, R é menor que 14,5. Como R é um número inteiro, na verdade x é um número inteiro, que é um lado de um triângulo, e aí x mais R também tem que ser um número inteiro. E aí R passa a ser um número inteiro. Só que a razão não pode ser nula. Então, quantos números inteiros eu tenho nessa situação? Para a razão maior que 0 e menor que 14,5. Então, só posso ter razão igual a 1, razão igual a 2, razão igual a 3, até razão igual a 14. Então, a quantidade de razões que nós temos aqui são 14, que é razão igual a 1, razão igual a 2, razão igual a 3, razão igual a 13 e razão igual a 14. Essas são as possibilidades da minha razão. E aí, são 14 triângulos cujo perímetro é 87 e esses lados vão ser números inteiros em progressão aritmética. Então, a nossa resposta para o problema são 14 triângulos não congruentes. Muitos poderiam pensar, mas e os outros 14 com R negativo? Na verdade, esses outros 14 triângulos que vão existir com a razão negativa são os mesmos triângulos que a gente contabilizou aqui. Portanto, somente 14 triângulos, que eles são congruentes. Os 14 com razão positiva e os 14 com razão negativa. O exemplo a gente já mencionou, vamos fazer novamente. Vamos pegar aqui a razão igual a 1. Se a razão for 1, eu vou ter 29, 30 e 28. Veja, é um triângulo. E se a razão for menos 1? O triângulo é o mesmo, porque eu vou ter 29, aqui será o 30 e aqui será o 28. Portanto, os dois triângulos são congruentes. Como ele pede triângulos não congruentes, a quantidade é 14. Vamos marcar, portanto, a letra B de bola. Perfeito? Com isso a gente finaliza mais uma questão, questão 49. No próximo encontro faremos a questão número 50. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.